Bom dia! Ah, gostei. Por poucas pessoas, o bom dia saiu ótimo. Todo mundo bem? Todo mundo me conhece, né? Eu sou a Silvia, tudo bom? Terapeuta, taróloga, consultora de Feng Shui. Eu sempre venho aqui embaixo, eu atendo aqui na casa do doutor aos sábados. E o que eu faço? Eu ajudo as pessoas a buscarem os seus caminhos. Então, quando a gente tem algumas dúvidas, eu não sei o que fazer, se é o tempo, como fazer, aí eu ajudo as pessoas a resolverem isso. Através das cartas, da intuição, dos meus mentores, do que tiver me ajudando naquele momento. Ok? Eu nunca sei o que eu vou falar. Eu ouço algumas coisas no carro, vou ouvindo, né? Mas eu nunca sei o que eu vou falar direito. E de umas próximas vezes eu aceito sugestão também, tá, gente? Porque no final eu sempre faço aquele exercício da taça, que é bom pra gente se situar, ver como nós estamos, se nós estamos evoluindo no nosso tratamento. Ok? Quando a gente vem buscar o tratamento aqui na casa do doutor, a gente tem que vir porque nós queremos melhorar. Às vezes, muitas pessoas vêm porque, eu vou fazer a ficha para a família inteira, aí fica aquele calhamaço, né? Das fichas da família toda, para ver se a família vai melhorar. O outro só melhora se ele quiser. Não fique esperando que o outro melhore porque você está cuidando dele. Alguns melhoram, tá? Por quê? Porque eles estão abertos a mudanças. Porque não é fácil mudar. Por que não é fácil mudar? Por causa da nossa arrogância. Mas como? Por quê? Por causa da nossa arrogância. Porque quando alguém vira e fala para você assim, olha, você deveria fazer isso, ser assim, 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 assim. Aí a gente vira e responde, mas eu sou assim e não vou mudar. Isso é arrogância. E eu já fiz muito disso. Hoje eu paro, fico ouvindo a pessoa falar e depois eu vou buscar o que eu posso melhorar. Então a gente tem que aprender a sair dessa sou eu. Porque a pessoa fala assim, nossa, eu sou humilde. Quando a pessoa falar que ela é humilde, desconfie. Porque a verdadeira humildade, ela é eu acreditar na verdade. Então tudo que eu vou fazer é pela verdade e não por mim. É pela aquela situação, a verdade, o real é isso, isso, isso. Então eu estou fazendo por isso. Então aí eu sou humilde. Não porque eu estou fazendo, porque é bom para mim. Que verdade que você está? É bom para você? Por quê? Então a gente tem que começar a ver o que é humildade, o que é arrogância. Eu falo que muitas vezes as pessoas, você isso. Também tem maneiras e maneiras de falar, né, gente? A pessoa chega pra você e fala assim, porque você tem que fazer isso, ainda apontando o dedo, um pra você, lembra que tem 3 pra ela, né? E falando. E você, como? Aí você fica, como, gente? E a pessoa, ou se a pessoa falar, se você não acha melhor se você fizesse assim? Pensa nisso. É outro jeito de falar. Uma você está ordenando e a outra você está sugerindo. E aí você não está sendo arrogante, porque ninguém é dono de verdade nenhuma. A minha verdade não serve para você. A minha verdade é minha. É a mesma coisa que a verdade de vocês não serve para mim. Por que eu falo isso? Porque quando eu estou fazendo consulta, vem muitas ideias. A criatividade brota, então vem muitas ideias. E aí eu falo para a pessoa a ideia, que às vezes é para um negócio, vem as orientações que tem que vir. No começo eu falava assim, olha,
Ai, eu vou ocupar para mim, né? Vai dar certo. Não dava. Por quê? Porque aquela ideia não era para mim. Não era para minha energia. Então, não iria funcionar para mim. Então, a gente tem que ver isso também. Então, nas minhas consultas, acontece muito isso. Vem muitas ideias para a pessoa colocar em prática. E assim, se ela não colocar em prática, porque são ideias, a ideia fica pairando no ar. Se eu não coloco em prática, outra pessoa vai captar essas ideias e vai colocar em prática. Se ela colocou em prática, eu vou ser um segundo lugar. É o que acontece com alguns negócios. Aqueles negócios que dão certo, que de repente bomba, né? Explode. É porque aquela pessoa teve aquela ideia e era aquele momento. Se ela não tivesse executado, não ia bombar. Não ia ficar um sucesso. Então é da energia da pessoa, então a gente tem que utilizar as ideias que vêm. Às vezes vocês mesmos têm as ideias. Às vezes não vem só de mim. Então e aí você tem que utilizar, você tem que ocupar para você, para fazer dar certo. Por isso que muitos negócios, eles dão certo, eles acontecem. Porque depende de quem? Depende da gente fazer, da gente executar. As pessoas criam dependência uma das outras. Principalmente a gente quando a gente casa, então tem as duas pessoas, uma acaba fazendo pela outra. E aí a pessoa acaba criando uma dependência da outra. Então por isso que muitas vezes quando o casamento não dá certo e aí tem a separação, o que acontece? Às vezes ou a mulher ou o homem fica perdido naquilo que vai fazer. Existem algumas características de homens para mulheres, que é tipo assim. Existem as características diferentes, homens e mulheres, principalmente quando separam. A mulher, ela trabalha as duas energias, a feminina e a masculina, com até igual intensidade. Por isso que a gente vê muitas mulheres que falam assim, nossa, essa mulher está meio masculinizada. É e não é masculinizada, porque elas têm que ir em busca. A mulher é emoção, é o que falam, né? E o homem é a razão, o homem é a ação. A energia masculina é a ação, é a que a realiza. Quando uma mulher separa, e eu falo por experiência própria, ela precisa que essas duas energias, elas interajam. Por quê? Porque ela tem que buscar as coisas para ela tem que sair um pouco da emoção e ela tem que ter a ação para poder realizar. E quando porque naquela mentalidade ainda que a mulher é criada para quê? Para casar, ter filhos. Aos poucos ela foi adquirindo a independência ela como mulher. Não precisar casar logo e sim entrar para um lado profissional. Então ela foi criando isso, conquistando isso. Quando ela, no caso de uma separação, ou mesmo o que deveria acontecer já para a vida. Não ser criada só para os afazeres domésticos, mas sim para cuidado profissional. Hoje em dia é mais nessa linha de cuidado profissional, mas não era. E ainda tem muitas pessoas que ainda sofrem com a separação, porque, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei fazer nada. Porque às vezes meu marido que falou para eu cuidar dos filhos. Engano, gente. A pessoa quis fazer isso. O marido concordou, então estava tudo bem. Aí teve a separação, nossa, aí você vai pôr a culpa em alguém. Não adianta colocar a culpa em alguém. Porque você, no caso a mulher, teve a opção, ela decidiu que ia fazer aquilo e o marido só apoiou, só sustentou isso. Não, é bom, legal. Então, ela que acabou se anulando. E é isso que não pode acontecer. Por quê? Depois, quando você
tem a situação da separação, você acaba não sabendo para que lado que você vai e o que você vai fazer. Ter uma profissão. Eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, nunca consegui trabalhar na área, porque era uma área bem competitiva e eram panelinhas. Hoje pode estar mais aberto porque tem vários outros caminhos, marketing, várias outras coisas. Não exerci, aí fui ser protética, exerci por um período. Aí quando eu separei, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Fui ser terapeuta, fui aprender a ler cartas, porque eu já sabia ler cartas desde os 17 anos, só não entrei nesse caminho. E aí eu resolvi ser terapeuta, então comecei com uma leitura de cartas, e aí foi indo outras especialidades, outras técnicas agregando, por isso, e a espiritualidade, assumindo a espiritualidade. Então assim, a gente tem que saber aquilo que a gente quer e qual é o nosso caminho de vida. Já no homem, o homem tem as duas energias também, a de ação e a mais emoção. Mas muitos deles acham que entrar no lado emocional, que é energia feminina, vai me deixar mais feminino, vai me deixar meio viado. Então eles acabam não utilizando essa energia feminina e só fica de ação, de agir, no racional. Lembrem-se, homens, vocês podem também. E o que o outro pensa de você é problema do outro. Porque a gente não pode deixar de fazer as coisas pra gente e o que a gente veio fazer por causa que os outros pensam algumas coisas. Acham que você é isso, você é aquilo. Então, a mulher cria, e aí o homem, o que acontece? Acaba criando uma dependência, arranjando um outro relacionamento rápido. Mais rápido do que a mulher, porque a mulher vai aprender a ir lá. Não vou falar lutar porque não é, e fazer o que tem que fazer. E às vezes o homem precisa dessa parceria e acaba arranjando uma outra mulher para dar essa sustentação e trabalhar esse lado. E é interessante porque assim, em várias outras, energeticamente falando, não é nenhuma religião, existe na nossa energia, para a nossa energia, o nosso complemento divino. Uma outra pessoa que vai nos completar. Então, energia masculina e energia feminina se completam e elas energeticamente, elas se unem e elas conseguem realizar muitas coisas. Então, nós temos o nosso par divino. Pode ser que a gente ache antes, pode ser que a gente ache depois, tudo depende do que você quer, como você age, mas as energias, os pares divinos sempre acabam se encontrando. A questão é que como a mulher age no emocional, mas elas ficam com muito medo. Medo? O que eu vou fazer agora? Nossa, medo, medo, medo. O homem, ele é mais despojado, ele já vai, ele tem ação, ele vai para a luta. E a mulher, ela tem que aprender algumas coisas. Porque, quer queira que não, ainda existem alguns preconceitos. Por exemplo, em algumas empresas, cargos mais altos, os homens ganham mais que mulheres. Ainda existe isso. A mulher pode estar no mesmo cargo e acaba ganhando bem menos do que o homem. Então existe ainda esse preconceito. Mas o mundo, tudo que está acontecendo, é para mudar isso. Todas as energias, tudo que está acontecendo é para mudar isso. Mudar em que sentido? Falam alguns grupos falam que vai voltar o matriarcado, mas um matriarcado equilibrado. Porque eles falam que quando o poder era matriarcado, o poder foi tirado da mão das mulheres e colocado na mão dos homens, aí eles falam que o mundo ficou uma bagunça. Tá? E se vocês forem ver, se a gente for ver no lado político, é uma bagunça mesmo, né? Então, porque briga de lá, briga daqui, então tem que ter um consenso, tem que ter um equilíbrio.
E eles falam que, como a mulher sabe trabalhar esses dois lados, volta, porque ela aprendeu, né? Ela aprendeu a trabalhar. Vai voltar um certo matriarcado. Não é que o homem vai perder o poder, mas vai se juntar as forças. Porque mulher, emoção, e o homem, ação, as coisas se completam. Ok? O ser humano tem que ganhar autonomia para poder fazer as coisas. Independente de ser homem ou mulher, a pessoa, o ser humano, tem que ter a autonomia para poder fazer e realizar e fazer a sua missão. Gratidão. Ó, todos nós temos. É só desenvolver, e principalmente conhecimento. Cuidado com todas as coisas que as pessoas colocam na internet, porque muitas coisas são fakes, não são tão reais. Então, para vocês estudarem, busquem sempre uma coisa que é mais confiável. Então, a gente tem todas as possibilidades de evolução, evoluir, e é só estudo mesmo, tá? É assim, busque o conhecimento. Quando a gente busca o conhecimento, a gente consegue falar onde for e ordenar os pensamentos. Tá bom, gente? Gratidão.